Gentileza, assentem-se. Nosso assunto, como já foi dito hoje pela manhã, é sobre a reforma. 504 anos depois da reforma é o tema da mensagem. Hoje, exatamente hoje, comemora-se essa data, são 504 anos depois da reforma. E isso porque o início da reforma é geralmente datado do dia 31 de outubro de 1517, quando em Wittenberg, na Saxônia, Lutero enviou suas 95 teses sobre o poder e eficácia das indulgências ao arcebispo de Mainz. Seria o caso de perguntarmos inicialmente, para respondermos também, o que eram as indulgências. A indulgência era um perdão. Bom, antes de mais nada, é importante dizer que até então a igreja era uma só. E desde os tempos do Senhor Jesus, a igreja era uma, e ela se reunia nas casas, se reunia em vários lugares, em várias cidades onde o povo de Deus se reunia para cultuar a Deus. Mas, com o passar do tempo, as coisas foram mudando e perdeu-se muito daquilo que havia na igreja primitiva e houve um distanciamento grande das Escrituras e uma série de coisas foram introduzidas na igreja que a fizeram totalmente distante do propósito inicial de Deus. E foi quando Deus despertou algumas pessoas que começaram a examinar as Escrituras e puderam verificar que havia muita distorção daquilo que realmente era o ensino da palavra de Deus. Então, uma das principais teses de Martinho Lutero era contra as indulgências que eram realizadas, que eram feitas pela igreja. A indulgência era um perdão que a igreja oferecia às pessoas que se arrependessem de seus pecados. Tratava-se de uma espécie de carta que a igreja vendia e aos fiéis, e ao comprar essa carta de indulgência, os cristãos estariam recebendo o perdão dos pecados cometidos. Então, esse foi o ponto mais grave levantado na ocasião. Mas as 95 teses debatiam e criticavam também a igreja e o papado, mas concentravam-se basicamente nas indulgências e políticas doutrinárias com relação ao purgatório, o julgamento particular e a autoridade do Papa. Mais tarde, depois de 1517 a 1521, Lutero escreveria obras sobre a devoção à Virgem Maria, a intercessão e devoção aos santos, sobre os sacramentos, o celibato clerical obrigatório, e mais tarde sobre a autoridade papal, a lei eclesiástica, sobre a censura, sobre a questão de excomunhão, o papel dos governantes seculares em questões religiosas, a intervenção de governos
na igreja e a relação entre o cristianismo e a lei, as boas obras e o monarquismo. Não vamos falar sobre esses assuntos, mas apenas sobre alguns que queremos destacar. Os personagens principais dessa época foram Martinho Lutero, na Alemanha, Martin Butzer, também da Alemanha, João Calvino e Zwinglio, na Suíça, Menno Simons, na Holanda, e Thomas Cranmer, na Inglaterra, e outros que se destacaram nessa ocasião. A reforma deu origem às denominações históricas do protestantismo, a começar das confissões luterana, reformada, anglicana e anabatista, de onde nós saímos. Os anabatistas eram aqueles que rebatizavam, aqueles que inicialmente tinham sido batizados quando crianças, então eles eram novamente batizados quando confessavam sua fé em Jesus, depois de entenderem, já numa idade em que eles podiam tomar essa decisão, escolherem Jesus por conta própria e não por causa do batismo. Então, o legado de Martinho Lutero não foi somente doutrinário, mas político, social e cultural. A reforma protestante veio, então, em função de uma série de desvios que havia na igreja, que a distanciaram totalmente, como dissemos no início, das Escrituras Sagradas, para se envolver em conceitos e tradições totalmente contrárias à palavra de Deus. Mas a reforma protestante é conhecida, sobretudo, pelo que é chamado de 5 solas. Sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura, soli Deo gloria. Isso tudo em latim, significando somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e glória somente a Deus. Então, era algo que contrariava totalmente aquilo que vinha sendo feito e realizado. Nós queremos examinar, então, estes 5 destaques que caracterizaram a reforma. O primeiro sola é sola gratia, somente a graça. A Bíblia ensina que a salvação do ser humano só é possível pela graça de Deus. Na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 5, é dito assim: estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. É preciso que nós entendamos o que é graça. Eu creio que todos que se prepararam adequadamente para o batismo aqui receberam essa instrução. Graça é um favor que eu e você recebemos de Deus sem merecer. É algo que nos é oferecido gratuitamente, não nos custa nada, e que basta que nós creiamos naquilo que a palavra de Deus diz, que eu vou explicar melhor nos próximos pontos. E é preciso, então, que as pessoas que querem ser salvas, elas entendam que é uma oferta gratuita de Deus e tem que ser recebida como tal. Não envolve merecimento humano, não envolve nenhum tipo de procedimento humano que justifique a pessoa vir a ser salva. É por isso também que os versos 8 e 9 dizem assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
Então, vamos ver o que tem isso a ver com as indulgências. As indulgências eram um perdão que a igreja oferecia às pessoas que se arrependiam dos seus pecados. Até aí tudo bem. Mas as pessoas pagavam. As pessoas davam uma determinada quantia, e então, mediante essa quantia que era dada à igreja, então as pessoas recebiam uma carta de perdão, onde os pecados dessas pessoas eram perdoados. Isso com base no dinheiro que elas davam. Os irmãos veem a que ponto as coisas chegaram. Pois bem, voltando a Efésios 2, 8 e 9. O texto é muito claro e nos diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. E logo depois diz, isso não vem de vocês, é dom de Deus. O que é que não vem de nós? A graça e a fé. Nós não temos nem fé para crer. A graça é o favor que Deus nos oferece para a salvação. Você quer ser salvo? Deus salva quem quer ser salvo, quem se arrepende dos seus pecados, quem reconhece que é pecador e que precisa de salvação. Então, Deus a oferece gratuitamente. Agora, para isso é preciso que a pessoa creia que não é por méritos seus, mas é mediante a fé, e a fé nós vamos ver na pessoa de Jesus Cristo. Mas o que o texto deixa muito claro é que nem a graça de Deus que nos é oferecida, nem a fé é algo que eu e você tenhamos. É um dom de Deus. E Deus o tempo todo está oferecendo isso gratuitamente, né, para quem quer ouvir e quem quer receber. Há um texto nas Escrituras do Velho Testamento que dizem isso assim de uma forma muito clara. Isaías capítulo 55, versículo 1 diz assim: todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham e comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E o texto depois diz: busquem o Senhor enquanto se pode achar, busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, esse texto do Velho Testamento, que encontramos no livro do profeta Isaías, expressa muito bem o que é graça. É algo que eu e você recebemos sem dinheiro, sem preço. A água na Bíblia é sempre uma figura da vida que Deus oferece a nós, e nós a temos gratuitamente. Então, o texto diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, é dádiva, é um presente que deve e precisa ser recebido de graça. E o texto diz: não de obras, não porque eu fiz o bem, não porque eu fiz algo para alguém, ou mesmo para Deus,
não de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém venha dizer, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Imagine uma pessoa que tenha muito dinheiro, é muito fácil para ela despender de uma quantia que dá para construir não sei quantos orfanatos, não sei quantas creches, e ele poderia, num ato, simplesmente fazer mais do que qualquer outra pessoa no mundo poderia fazer. Essa pessoa, então, se for com base no que ela fez, ela teria feito mais do que qualquer outra pessoa. Mas o caminho não é esse. O caminho é através da graça que nos é oferecida. O segundo sola é sola fé, sola fide, somente a fé. A Bíblia ensina que a salvação do ser humano só é possível por meio da fé. Efésios 2, 8 e 9, novamente. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Mediante a fé. Agora os irmãos observem, a doutrina do purgatório era uma doutrina, e é uma doutrina que existe ainda hoje. Essas coisas pelas quais se lutou naquela época e que deu razão à formação do que é chamado hoje de protestantismo, aqueles que protestaram contra os desvios que aconteciam já há muito tempo. Então, foi um protesto contra a inversão de valores, contra o ensino das Escrituras, a deturpação dos propósitos de Deus. E o propósito não era divisão, o propósito era que a igreja voltasse para os seus caminhos. Mas isso não aconteceu. Mas a doutrina do purgatório não encontra qualquer respaldo bíblico. Se admitirmos o purgatório, nós anulamos a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Porque, segundo a doutrina e o ensino do purgatório, é um dos dogmas que persiste ainda na Igreja Católica. As pessoas têm a purificação dos seus pecados através de um lugar onde elas ficam pagando, purgando os seus pecados até elas serem purificadas. É uma coisa ridícula à luz das Escrituras Sagradas. Isaías capítulo 53 diz assim, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Está falando de Jesus Cristo. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que dizem que vai haver lá no purgatório foi colocado sobre Jesus. O texto diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor, o Pai, fez cair sobre ele, o Filho, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Então,
Quando falamos em somente a fé, você e eu temos que crer naquilo que Cristo fez, no sofrimento dele, no nosso lugar. E se nós não crermos no que ele fez por nós, nós então estaremos buscando uma solução que não é de Deus para nós. Por isso que é por meio da fé. Hebreus 10 diz assim, versículo 14, porque com uma única oferta, que é a oferta que Jesus fez de si mesmo na cruz, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, espiritualmente, nós fomos aperfeiçoados para sempre. E estamos aqui num processo de santificação que a Bíblia chama também de renovação da mente. Portanto, nós temos que crer no que Jesus fez e não naquilo que nós possamos fazer. É por isso que Romanos 3, 21 em diante diz assim, mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas, ou seja, os livros do Velho Testamento. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus. Mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem. A justiça de Deus se manifesta para nós quando nós cremos em Jesus e naquilo que Ele fez. O texto diz, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação. Propiciação significa que Deus se tornou propício a nós através do que Jesus fez por nós. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Quando cremos em Jesus, não há mais pecado. Os nossos pecados são perdoados, desde que nos arrependamos naturalmente e creiamos em Jesus. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, primeiro ponto, só a graça. Segundo ponto, só a fé. Fé em quem? Fé em Jesus. É por isso que o terceiro solo é solos Cristo, ou seja, somente Cristo. Somente Cristo. A Bíblia ensina que a salvação do ser humano só é possível por meio de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6, dizem assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. O verso 5, vou repetir, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Jesus sempre foi Deus com Deus, mas para que ele pudesse se tornar o mediador entre os homens e Deus, ele veio na forma humana. Veio sem pecado. E como tal, recebeu sobre ele o nosso pecado, recebeu a nossa injustiça. E dessa forma ele se tornou o único meio através do qual eu e você podemos chegar a Deus. Então não há espaço para intermediários, como queriam e ainda continuam querendo
a intermediação de Maria, a intermediação dos santos. Eu confesso, não é sem certo constrangimento que digo isso a vocês, porque o meu propósito não é falar mal de ninguém, de nenhuma igreja, mas não podemos deixar de dizer a verdade. Não pode haver, à luz das Escrituras, qualquer outro mediador além de Jesus Cristo. Então, a Bíblia não ensina a mediação de Maria, a Bíblia não ensina a mediação de qualquer santo, porque não existe santo, a não ser os que foram santificados em Cristo. E hoje todos os que somos de Cristo somos santos em Jesus. Em João 14, versículo 6, Jesus respondeu uma pergunta que lhe foi feita sobre qual o caminho para... Porque Jesus falou que ia para o Pai e perguntaram para ele para onde ele ia, como saber o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe outro mediador, não existe outro meio. Em João 16, Jesus estava prestes a ir à cruz e disse assim, verso 23 e 24, naquele dia, o dia depois da sua morte e ressurreição, vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa, em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Por que é que nós oramos em nome de Jesus? Por que que nós não usamos nenhum outro intermediário? Porque não existe nenhum outro intermediário. Jesus nos ensinou que quando quiséssemos falar com o Pai, nós devíamos fazê-lo no seu nome. Porque é Ele que morreu por nós, é Ele que derramou o seu sangue por nós, e nós vamos ao Pai, não fiados em nós, mas naquilo que Jesus fez por nós. No primeira mensagem que o apóstolo Pedro pregou depois do dia de Pentecostes, aliás, aqui não é a primeira, não, já é a segunda mensagem. Ele disse, este Jesus, Atos 4, 11, este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Ele está falando dos construtores como sendo as autoridades religiosas do seu tempo. Este Jesus é a pedra que vocês rejeitaram, os construtores rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. O que é a pedra angular? É a pedra principal na construção de um edifício. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então não existe nenhum outro através do qual nós possamos nos chegar a Deus e muito menos ser salvos. É por isso que o texto que citamos há pouco, eu vou citar novamente parte dele. Romanos 3, 24 a 26 diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Daquele que tem fé em Jesus. Então não há espaço para qualquer intermediação além de Jesus.
É por isso que ele se fez homem. E o texto diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. A versão mais antiga diz, entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Por isso ele veio na forma humana. O quarto sola é sola escritura, escritura, somente as escrituras. O que a reforma queria que uma volta às escrituras. Se houvesse uma volta às escrituras, tudo se encaixaria, tudo estaria onde devia estar. Então, o que se buscou é um retorno à Bíblia. Isso não aconteceu até hoje. Ainda que a Bíblia hoje seja lida na mesma igreja, ela não é seguida. O que importa mais são os dogmas, são as tradições que vêm desde os tempos mais antigos. A Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão. Por isso, somente as Escrituras. Nenhuma outra base serviria para qualquer assentamento de doutrina ou ensino. Era isso que ele queria, era isso que se pregava, era isso que ele desejava que acontecesse na igreja, que era una até então. Na segunda epístola de João, no capítulo 1, versos 9, dizem assim a partir desse verso: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Talvez alguém diga, então, como é que eu vou me relacionar com as outras pessoas que não creem como eu creio? O que está se combatendo é receber essas pessoas como se elas fossem portadoras da verdade. Podemos receber essas pessoas, devemos conversar com essas pessoas, relacionarmos-nos com essas pessoas, mas não podemos aceitar o ensino delas, porque discrepa totalmente da palavra de Deus. A igreja, na sua origem, foi estabelecida com base no ensino de Jesus Cristo, tendo como fundamento Ele mesmo, o ensino dos apóstolos e dos profetas. Então, vamos ver. Primeiro, Mateus 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, falou aos seus discípulos, portanto, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. É isso que Jesus mandou que os discípulos deles fizessem. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, a igreja, na sua origem, foi estabelecida com base na doutrina e no ensino de Cristo. E Efésios 2, verso 19, o apóstolo Paulo diz assim, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo a pedra angular. O que significa isso?
Jesus é a pedra angular. A base da nossa fé é Jesus. Os apóstolos e os profetas ministraram a palavra que eles receberam de Cristo, não só a que nós temos no Novo Testamento, nos Evangelhos, mas também aquilo que Jesus prometeu que o Espírito faria. No Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 12, deixe-me ver se é aqui mesmo. Jesus disse assim: tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Nós temos, além dos evangelhos, nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja e como ela cresceu, e os irmãos vão ver que a pregação deles consistia que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras previam, as Escrituras do Velho Testamento. Então ele vem em cumprimento a essas Escrituras. E o ensino deles era que cada um se arrependesse dos seus pecados, para que eles pudessem então ser salvos. Este é um ensino em todo o livro de Atos dos Apóstolos. A pregação é praticamente a mesma. Toda ela baseada nas Escrituras do Velho Testamento, que se cumpriram na vida de Jesus. E também, depois vem as epístolas, e nas epístolas nós temos aquilo que o texto está dizendo. Efésios 2, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Que profetas são esses? Os profetas, quem era profeta? Paulo era profeta. Pedro não era profeta. Os que escreveram os livros do Novo Testamento, todos fizeram-no como profetas e como apóstolos de Cristo. E esta é a base da igreja. E a base da igreja é o Novo Testamento. Agora, o que é o Novo Testamento? É o cumprimento das promessas feitas no Velho Testamento. Então, é assim que nós conhecemos as Escrituras. Em Lucas 24, 25 e 26, depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu a dois no caminho de Emaús, e ele se apresentou, mas não disse que era ele. Mas ele vinha discutindo com eles no caminho, então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Depois, no verso 44, aí Jesus já se revelou a eles, aí estão os 12 já reunidos com ele. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, em todo o Velho Testamento. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim como está escrito que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Essas foram praticamente as últimas palavras de Jesus registradas no Evangelho de Lucas aos seus discípulos.
Depois, mais tarde, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, segunda epístola, capítulo 3, a partir do verso 14, ele diz assim a Timóteo: olha, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E depois ele disse: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O erro da igreja ao longo dos séculos até a Reforma foi o desconhecimento das Escrituras, ou propositadamente, ou eu não sei porquê, mas sob a alegação de que somente o clero poderia ler as Escrituras. Ninguém tinha acesso às Escrituras. Era privilégio do clero. E agora eu pergunto se o clero lia as Escrituras. Os reformadores leram as Escrituras e acharam-nas diferentes do que estava sendo feito. Daí a necessidade da reforma. Eu creio que ainda hoje, poucos que fazem parte do clero da então igreja, que ainda existe, na sua maioria desconhece totalmente as Escrituras, porque eu não vejo como alguém que conheça as Escrituras pode permanecer no erro. Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ele disse isso para homens que eram religiosos do seu tempo. Hoje, muitos são seduzidos por ensinos que estão muito distantes das Escrituras. E eu vejo hoje, aqui na nossa igreja mesmo, que muitos não têm o hábito de ler as Escrituras diariamente. Jesus diz que as Escrituras são pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso foi dito no Velho Testamento, isso foi repetido por Jesus. Pedro disse que, no capítulo 2 da primeira epístola, no verso 2, ele disse que devemos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele possamos crescer. Deixe-me ver, 2:2. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Se é que você já tem experiência de que o Senhor é bondoso. Mas o autor da Epístola aos Hebreus também disse algo que deve ser considerado. No capítulo 6, ele disse assim: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o capítulo 6. Para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Bom, não é o texto que eu queria não, mas vamos lá para 1
Coríntios, capítulo 3, que é mais claro. Aqui nesse contexto ele fala a mesma coisa, mas eu não vou ficar aqui procurando, não. Capítulo 3 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. O que é leite? É aquele alimento básico que a gente dá para um novo convertido. Agora, muitas pessoas recebem esse leite e ficam com esse leite, ficam bebendo leite a vida inteira. Ninguém pode tomar leite a vida inteira, só leite, né? Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Por que que existe crente carnal? Porque não lê a Bíblia, porque não estuda a Bíblia, porque não medita na Bíblia. Então, ele não se alimenta do verdadeiro pão da vida, que é Jesus e é a palavra de Deus também. Nós precisamos voltar a ler as Escrituras e lê-las com avidez. A coisa mais importante a ser feita no nosso dia é a leitura da palavra de Deus. Ah, eu não tenho tempo, então, olha, sua vida está totalmente desequilibrada. A primeira coisa e a mais importante a ser feita todos os dias é a leitura, é o estudo, é a memorização de texto, é a meditação na palavra de Deus. Porque se você não receber a orientação de Deus, e Ele dá a orientação através da palavra, de quem você vai receber? Da mídia? Do WhatsApp? Do Instagram? Do Facebook? Dos jornais falados, televisados? Então, nós temos que tomar cuidado para não incorrermos no mesmo erro do passado, negligenciando a leitura, o estudo da palavra de Deus. Mas o quinto quinto sola, é isso mesmo, né? Só lhe deu glória, glória somente a Deus. E com isso a gente termina. A Bíblia ensina muito enfaticamente que glória só a Deus. Glória só a Deus. Isaías 42:8 diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Isso é coisa muito séria, gente, muito séria. Êxodo 20, os 5 primeiros versos dizem assim: então o Senhor falou todas essas palavras: eu sou o Senhor seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E o Senhor disse: não façam para vocês imagem de escultura, não se curvem a elas, não as adorem, eu sou o Senhor. Esse é o ensino das Escrituras. O Velho Testamento fala isso
o tempo todo. E o povo foi levado em cativeiro porque fez isso. A igreja, depois de tantos anos, 1500 anos, estava fazendo isso outra vez. Estava adorando o que não é para ser adorado, cultuando o que não é para ser cultuado. É por isso que Jesus disse no diálogo com a mulher samaritana, João 4, 23 e 24, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus nunca se mostrou numa forma para que ninguém fizesse um retrato dele, uma imagem dele e se prostrasse diante daquela imagem. Já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você tem que crer que Ele existe e buscá-lo sem vê-lo, sem nenhuma imagem, sem nenhuma foto, sem nenhuma representatividade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E nós temos que ter o cuidado para não permitir que qualquer coisa na nossa vida venha se constituir num ídolo. Pode ser uma pessoa, pode ser qualquer bem que eu e você tenhamos. As coisas deste mundo devem nos servir e servem para servir a Deus, não para serem idolatradas e cultuadas. Último texto que eu quero compartilhar com os irmãos é aquilo que nós faremos diante de Deus, devemos fazer todo dia aqui, mas vai ter um dia quando nós vamos fazer isso junto com milhares e milhares. Apocalipse 5, 11 a 13. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono é o Pai, e ao Cordeiro, o Filho, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Então, é isso que faremos lá, e é isso que nós devemos fazer aqui. Nós só podemos fazer isso pelo Espírito de Deus. É Ele que nos move nessa direção. É Ele que nos dá o entendimento para compreendermos estas verdades. Conclusão: a reforma se fez necessária para que se corrigissem os erros e ensinos distorcidos e totalmente opostos ao ensino da Bíblia. Por isso, ela deu ênfase a 5 pontos principais: somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e glória somente a Deus. Vamos ter isso em mente, porque são pilares bíblicos que nós devemos ter em mente e no coração. Vamos orar, cada um fale com Deus agora. Senhor, nós buscamos a Tua face. Te damos graças porque no passado, no tempo certo, o Senhor levantou pessoas, e levantou muitos ao mesmo tempo, que não se acomodaram a um estado deplorável em que se encontrava a igreja do Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor levantou estes homens e eles foram fiéis à tua palavra, voltaram-se para ti
E hoje nós somos fruto disso. A nossa fé hoje tem como base aquilo que foi lançado lá naqueles tempos. E nós te louvamos por isso. E pedimos que o Senhor nos ajude a estar firmado na graça que nos é dada em Cristo Jesus, na fé que abraçamos em Cristo Jesus, no próprio Cristo, na Tua palavra, e possamos Te adorar em espírito e em verdade, e unicamente a Ti. Ao Senhor, pois, honra, glória, louvor, gratidão. Pedimos que ao sair daqui saiamos em paz, seguros, cercados pelos Teus anjos, livres inteiramente do mal, do maligno, da maldade, e que Tu nos mantenhas bem junto do Teu coração. Nós oramos no nome de Jesus e agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós agora e para todos sempre. Amém. Amém. Vamos